Olá, irmãos. Paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui de volta. Foi um período um pouco mais longo do que eu imaginei, né? No último vídeo lá que eu gravei ainda em 2020, eu disse que seriam umas 2 semanas só, mas houve alguns imprevistos, tá? Então por isso que a gente demorou um pouquinho mais para voltar às gravações, né? Imprevistos no trabalho, trabalho demais e acabei não tendo tempo necessário para preparar as gravações. Mas agora estamos tudo ao normal. Este é o canal Teolotube, é o canal que oferecemos, né, explanações da palavra de Deus, pequenos estudos, né, pequenas reflexões acerca da palavra de Deus. Entrem, se cadastrem, inscrevam-se, apertem o sininho lá para vocês receberem notificações sempre que houver novidades no canal. Deem o seu like, né, o seu joinha lá e muito obrigado. Eu quero, como eu já disse aqui em outras oportunidades, eu sou professor de teologia no Seminário Bíblico Wesleyano, na antiga Faculdade Metodista Livre. E eu tive que dar aulas neste final de ano sobre o livro de Romanos. E é isso que eu queria, né, passar para vocês aqui, colocar aqui no canal essas aulas. Vou gravar essas aulas, será sobre todo o livro de Romanos, né? Tentarei fazer vídeos curtos, pequenos, né, para não tomar muito tempo, não ficar muito pesado, muito exaustivo, né? Então, gravaremos alguns vídeos aí para falar de Romanos, tá bom? Nós vamos iniciar aqui e eu quero só dar algumas informações acerca, né, da escrita, do autor, do livro de Romanos e seguir aqui com a nossa primeira aula. Este é o esboço que eu vou seguir, né, nessas aulas em Romanos, tá? É um esboço que eu peguei do comentário sobre o Romanos, né, do livro do John Stott, comentário de Romanos do John Stott. E eu gosto muito do John Stott, gosto da forma como ele preparou, né, o seu comentário sobre o livro de Romanos. E eu vou seguir esse esboço. O livro, John Stott dividiu ele para poder fazer o comentário, dividiu ele em blocos, e eu vou seguir essas divisões que o John Stott fez. A primeira divisão, nós falaremos da introdução, que é este vídeo de hoje, que eu estou gravando. O Evangelho, e essa introdução, né, ele coloca o motivo pelo qual Paulo escreveu, inspirado por Deus, o livro aos Romanos, né? E o título é O Evangelho de Deus e o Anseio de Paulo por Compartilhá-lo, que é capítulo 1, do verso 1 até o 17. Tá? Esse é a introdução, e nessa introdução, Paulo diz, né, o porquê de escrever esse livro. Né, qual é o assunto? Por que ele está escrevendo? O que ele quer falar? O segundo bloco, né, o assunto é a ira de Deus contra toda a humanidade, que é do capítulo 1, do verso 18 até o 3:20. Ok? Aqui Paulo vai elencar todos os pecados da humanidade, né, de um modo geral, gentios ou judeus. Depois o outro bloco, este daqui é grande, né, o terceiro bloco, a graça de Deus no Evangelho, que vai do capítulo 3, do verso 21 até o capítulo 8, verso 39. Este aqui a gente vai ter que dividir ele em alguns vídeos, uns 3 ou 4 vídeos, porque o bloco é muito grande, é muito pesado para se fazer num único vídeo ou só em 2 vídeos. Depois, capítulos 9, 10 e 11, Paulo fala do plano de Deus para os judeus e os gentios. No outro bloco, ele fala dos relacionamentos transformados segundo a vontade de Deus, capítulo 12, do verso 1 até o capítulo 13, verso 15. E fecha, né, a conclusão, capítulo 15, do verso 14 até o capítulo 16, verso 27, com a providência de Deus no ministério de Paulo.
Então nós vamos seguir este esquema aqui. Nós vamos começar pela introdução, aonde Paulo identifica, demonstra, fala, explica qual é o assunto do livro dele, o que ele quer falar, ok? Então vamos lá, vamos começar com algumas informações, né? O autor deste livro é o apóstolo Paulo, e ele é o autor declarado e incontestado do livro de Romanos. Jamais uma voz chegou a ser levantada na igreja primitiva contra a sua autoria, tá? A NVI traz essa informação. Aprendemos a partir do livro de Atos e de afirmações em Romanos que Paulo escreveu esta carta enquanto estava em Corinto, prestes a seguir viagem para Jerusalém, na primavera de 57 depois de Cristo, né? A fim de entregar uma oferta das igrejas gentílicas aos cristãos judeus pobres. Está em Atos 20, verso 3, e Romanos capítulo 15, verso 25 até o 29. Acerca do contexto histórico, vamos falar, né? Todos os escritos de Paulo nasceram do seu trabalho missionário pastoral e focalizavam problemas e necessidades das igrejas locais. O livro aos Romanos pertence também a esse gênero, mas é o menos local, no sentido de que Paulo ainda não havia estado pessoalmente em Roma. Romanos e Colossenses são as únicas das 13 epístolas de Paulo escritas a comunidades que ele não conhecia pessoalmente. Essa carta foi sua oportunidade de expor a mensagem das boas novas, o Evangelho. Ele discutiu a essência do pecado, da salvação, e salvação realizada na cruz, né, por Cristo, a união do cristão com Cristo, o modo como o Espírito atua no cristão para promover santidade e o lugar do povo judeu no plano de Deus, as coisas futuras e a ética ou vida cristã. Tudo isso Paulo discute neste livro ou apresenta comentários, né, a sua explicação sobre estes assuntos. A origem das igrejas domiciliares em Roma é desconhecida. A fundação da igreja romana retrocede provavelmente aos visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, que vieram a Jerusalém no Pentecostes. Está lá em Atos capítulo 2, verso 10. Muitos desses visitantes se converteram ao cristianismo, Atos 2,41, sendo que, muito provavelmente, alguns deles eram originários de Roma. Em Atos 18:2, Lucas mencionou Áquila e Priscila, que haviam deixado Roma em razão da ordem do imperador Cláudio, para que todos os judeus deixassem a cidade. Isso no ano de 49 depois de Cristo. Esse êxodo foi causado por disputas entre os judeus a respeito de Christus, que é uma palavra latina, né, que significa Cristo. Os cristãos remanescentes em Roma seriam procedentes do contexto gentílico. Por isso se dizer, né, que a igreja de Roma era de maioria gentílica. As tensões entre judeus e gentios em Roma tinham uma longa história. Essas controvérsias estão, de certo modo, refletidas na carta, mais especificamente nos capítulos 2, 11, 14 e 15. Naturalmente, a carta de Paulo foi escrita para um público-alvo específico. Os cristãos de Roma eram cristãos notados em todo o império por sua fé. Capítulo 1, verso 8. Roma foi o destino primário desta carta. Todavia, alguns manuscritos não trazem a expressão em Roma, lá no verso 7 do capítulo 1, o que dá algum apoio à conclusão de que Paulo pretendia um público mais amplo para o livro de Romanos e teria enviado cópias para outras igrejas. O propósito de Paulo ao escrever Romanos pode ser identificado a partir de duas declarações diretas no texto e deduzido a partir do conteúdo. É o que nós vamos ver agora, né? Analisar o conteúdo. Ele escreveu expressamente que desejava contribuir para o fortalecimento dos cristãos em Roma. Capítulo 1, verso 11 e 12, capítulo 16, verso 25 e 26.
Paulo pediu oração em favor da difícil tarefa que tinha pela frente, capítulo 15, verso 30, e para que pudesse ir vê-los, capítulo 15, verso 32. O apóstolo esperava atrair o apoio das igrejas romanas para uma missão no Ocidente, capítulo 15, verso 23 até o 29. O conteúdo da carta revela que as igrejas experimentavam tensões entre cristãos de diferentes contextos. Paulo desejava que eles estivessem unidos e que evitassem dissensões e falsos ensinos. Capítulo 16, versos 17 e 18. O conteúdo também revela a sua exposição daquilo que é fundamental no cristianismo e daquilo que é indiferente. O que é evangelho? A palavra evangelho significa boas novas. As boas novas têm a ver com Jesus e aquilo que ele fez por nós. Muitos estudiosos bíblicos diriam que o evangelho está esboçado em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3 ao 5. Romanos preenche esse esboço e esclarece o evangelho em relação às promessas do AT e à lei mosaica. O papel das boas obras e o dom da justiça de Deus, Paulo enfatizou nesta carta a justiça e a justificação, e o fez com profundidade e detalhes não encontrados em parte alguma da Bíblia. O pecado é rastreado até o seu cerne em nossa união com Adão e na imputação do pecado original. Paulo também mapeou a difusão do pecado humano e seus resultados na vida de cristãos como de não cristãos. Vejam isto. Há 3 passagens nas páginas do NT, de Mateus a Apocalipse, cada uma delas consistindo em longa frase no texto grego, que contém a teologia mais importante do Novo Pacto. A primeira passagem, João capítulo 1, verso 14, sobre a encarnação. A segunda passagem, Efésios capítulo 1, do verso 3 ao 14, sobre o propósito e a glória do Deus triuno. E Romanos capítulo 3, verso 21 até o 26, sobre justificação, redenção e propiciação. O cristão que entende essas 3 frases possui um sólido fundamento para a sua fé. Essa frase de Romanos, capítulo 3, verso 21 e 26, nós a veremos num dos vídeos, tá bom? Paulo, em Romanos capítulo 6 até o 8, forneceu o desenvolvimento mais abrangente de nossa união com Cristo e da obra do Espírito em nós. Romanos 9, 10 e 11, sobre o papel de Israel no plano de Deus, tem sido chamado de chave para se entender a Bíblia. Romanos 13 é a passagem clássica em o Novo Testamento sobre a relação e os deveres do cristão com o Estado. Romanos 14 e 15 explica como os cristãos podem se relacionar uns com os outros e ainda possuir opiniões e convicções diferentes sobre questões religiosas não essenciais. Paulo escreveu 13 das 21 cartas ou epístolas contidas no NT. Os 4 evangelhos, o livro de Atos e o livro de Apocalipse não são classificados como cartas. Romanos é a carta mais longa de Paulo e possui os elementos encontrados em certa carta padrão daquela época. Saudação, capítulo 1, verso 1 ao 7. Ação de graças, capítulo 1, verso 8 até o 15. O corpo principal, capítulo 1, do verso 16 até o capítulo 16, verso 18. E uma despedida, capítulo 16, verso 19 até o 24. Alguns eruditos se referem a Romanos como um tratado, uma obra formal, mas ela possui todas as marcas de uma carta real, apesar de ser uma composição literária bem apurada. Alguns comentaristas descrevem a Epístola aos Romanos como a Suma Teológica Paulina. Martinho Lutero qualificou a carta como a mais importante peça do Novo Testamento. É o mais puro evangelho. Vale a pena para um cristão
não somente memorizar palavra por palavra, mas também ocupar-se com ela diariamente, como pão diário da alma. Bom, isto foi uma espécie de introdução ao nosso estudo em Romanos. Falamos genericamente sobre o livro, sobre o escrito de um modo geral, sobre o autor, Paulo, e agora vamos começar a nossa análise propriamente dita. E faremos isso como se fosse um comentário exegético, Tentaremos interpretar o texto. Não será assim em forma de pregação ou devocional. Será de uma forma exegética. Caminharemos pelo texto tentando interpretá-lo exegeticamente e fazendo isso de uma forma exegética. Ok? Eu já disse que esse vídeo é dedicado à introdução que Paulo faz ao livro, que está no capítulo 1, verso 1 ao verso 17. Vamos lá. Para fazer isso, Paulo ele divide essa introdução em 3 subtópicos. Primeiro, ele explica acerca do Evangelho, que vai do verso 1 até o verso 6. Depois ele identifica os seus destinatários, os romanos, do verso 7 até o verso 13. E nos 3 últimos versículos, nos 4, 14, 15, 16 e 17, Paulo diz qual é o seu assunto, o que ele quer falar, sobre o que ele quer falar. Ele coloca a importância, do Evangelho. Ele coloca o cerne de todo o seu escrito, no livro de Romanos. Então, a introdução, o prefácio das cartas antigas, consistia de 3 partes: identificação do autor, identificação dos destinatários e cumprimento ou saudação aos destinatários. Estas são, portanto, as 3 partes em Romanos. Primeira, verso 1 ao verso 17, que é o que nós estamos trabalhando hoje. Tá bom? Vamos lá. O texto que eu estou usando é Ara, a Bíblia na versão Almeida, revista e atualizada. Tá? Vamos lá ao texto. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de nosso Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamado a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, na algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios.
pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Então, vamos lá. Estas são, portanto, as 3 partes em Romanos. Primeiro, capítulo 1, verso 1 a 7. O remetente é Paulo, do verso 1 até o 6, ele fala isso. Depois, os destinatários, aqueles que estão em Roma, verso 7, a primeira parte do verso 7. E, por final, a saudação, graça e paz, a segunda parte do verso 7. A apresentação de Paulo pode ser tão extensa por ser a primeira vez que se apresentava aos romanos. Paulo dá graças a Deus por todos eles, ora por eles, anseia vê-los e diz por quê, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, carisma, para fortalecê-los. Paulo sempre quis visitá-los. Uma consideração que precisa ser feita é que, ao considerarmos os versos de 8 a 15, em conjunto com os versos de 1 a 7, fica evidente que existe apenas um povo de Deus, aqueles que depositam a sua fé em Jesus Cristo. Isso se aplica tanto a judeus como a gentios. Não há espaço para uma abordagem de 2 alianças feitas com o povo de Deus, na qual os gentios seriam salvos pela fé em Jesus, enquanto os judeus seriam salvos pelo fato de ser o povo de Deus do Antigo Testamento e por seguirem a lei de Moisés. Não tem espaço para esse tipo de interpretação. Outra coisa que precisa ser bem entendida é que obediência da fé significa que justificação e santificação nunca devem ser separadas uma da outra, como o capítulo 1, verso 16, até o capítulo 5, verso 21, indica. A justificação diante de Deus se baseia exclusivamente na fé em Cristo Jesus. Vamos lá ao fechamento deste bloco, onde Paulo indica qual é o assunto que ele quer falar aos romanos, e com todos nós, através do seu escrito. Paulo já disse que está ansioso para pregar o evangelho em Roma. Concernente a isto, ele faz 3 declarações bastante fortes. Sou devedor, verso 14, estou disposto, verso 15, e não me envergonho, verso 16. No capítulo 1, verso 15, Paulo expressou seu desejo profundo de pregar o evangelho em Roma. Agora, nos capítulo 1, versos 16 e 17, ele explica a natureza desse evangelho. Por isso, versos 16 e 17, constitui o tema da carta aos romanos, o evangelho de Jesus Cristo, ou o evangelho de Deus através de Jesus Cristo. É esse tema que completa as outras ideias-chaves em 16 e 17. E, de fato, em toda a carta, salvação, justificação pela fé e a ordem da salvação, primeiro os judeus, depois os gentios, Paulo está ansioso para pregar em Roma 1,15, porque não se envergonha do Evangelho, 1,16a, a primeira parte do verso, e não se envergonha do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação. A segunda parte do verso 16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação porque transmite a justiça de Deus a todos que creem. A primeira parte do verso 17. Tudo isso se encontra arraigado em Abacuque, capítulo 2, verso 4, e na história da restauração de Israel por outros profetas como Isaías. Então esse é o nosso primeiro vídeo acerca de Romanos.
onde a gente falou sobre a introdução que Paulo faz, né, a ideia dele de ver os romanos, que já era antiga, mas que por algum motivo ele sempre foi impedido, né, mas que agora ele está falando com os romanos através de carta. E o desejo dele de expor o Evangelho de Deus, né, através de Cristo, ou o Evangelho de Cristo, né, a todos, os romanos e a todos depois. Vamos ficando por aqui, fiquem firmes, se inscrevam, apertem lá o sininho para receber as notificações, deem o seu like e muito obrigado. Andando nas terras da Palestina, não sabiam que ele era o Salvador. Somente para quem era revelado, que a ele recebia com amor. Sua mensagem tinha o poder sagrado de o coração do homem transformar. O seu sangue perdoava os pecados de quem tinha um coração quebrantado, que a ele decidisse entregar.